meus amiguinhos, César Bodão na área, mais uma dica de português para vocês aqui. Hoje falaremos sobre a continuação das vozes verbais. Falamos na última aula sobre a voz ativa e a voz passiva. Hoje falaremos sobre a voz reflexiva e a voz recíproca, tá? Então vamos lá, lembram disso? Ó, que são as vozes verbais? É a relação entre o sujeito e a ação expressa pelo verbo. Sujeito e ação. Então, quando o sujeito pratica a ação, eu vou chamá-lo de agente. Quando o sujeito sofre a ação, eu vou chamá-lo de paciente, nós já vimos isso. Se o sujeito pratica a ação, eu vou ter a voz ativa. Se o sujeito é agente, se o sujeito pratica a ação, a voz é ativa. Se o sujeito sofre a ação, se o sujeito é paciente, a voz é passiva. Agora, é a seguinte, é a voz reflexiva. A voz reflexiva é quando o sujeito é agente e paciente. Ao mesmo tempo, ele pratica e sofre a ação, tá? Então vejam bem, o garoto prendeu-se na sala. Notem que aqui o sujeito é o garoto, ó. Quem que prendeu-se? O garoto. O garoto praticou a ação de prender? Sim. Praticou em quem? Ele praticou em si mesmo. Então a partícula C, ela vai ter o seguinte significado, a si mesmo. Então se eu digo, o menino riscou-se, o menino riscou quem? A si mesmo. Voz reflexiva, tá? Então a voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo, tá? Já na voz reflexiva, na voz recíproca, também é chamada de reflexiva recíproca. Por quê? O sujeito também é agente e paciente. Ele pratica e sofre a ação, mas não nele mesmo. Eu não posso dizer a si mesmo. Tá? Eu não consigo dizer a si mesmo. Ou às vezes até consigo, porque a frase é ambígua. Mas normalmente é um ao outro. A partícula C significa um ao outro. Ó, os deputados cumprimentaram-se. Tá vendo a partícula C? Ele cumprimentou a ele mesmo? Não. Um cumprimentou o outro. Tá? Ou seja, os deputados, que é o sujeito, praticou a ação de cumprimentar? Sim. Sofreu a ação de cumprimentar? Também, só que um em relação ao outro, tá? É possível ter ambiguidade? Sim. Se eu disser assim, as meninas molharam-se com a mangueira, ou molharam-se com a água da mangueira. Ó, as meninas molharam-se. As meninas praticaram a ação de molhar? Sim. Sofreram a ação de molhar? Também. Nelas mesmas ou uma em relação à outra? Elas podiam ter molhado elas mesmas? Podiam. Uma podia ter molhado a outra? Também podia, tá? Isso me lembra um caso de um aluno que eu passei uma frase numa prova que era assim: durante a contenda, os oponentes esfaquearam-se. É óbvio que um esfaqueou o outro, mas um aluno perguntou, professor, mas não podia ele ter esfaqueado ele mesmo? Eu falei, claro, o cara vai brigar e fala, vem, olha o que eu faço com você. Né? Claro que não, pode, mas não tem lógica. Os namorados beijaram-se. É óbvio que um beijou o outro. Eles não beijaram eles mesmos. Eles não abraçaram eles mesmos, não empurraram eles mesmos. Tá? É possível, mas não tem lógica. Algumas ambiguidades são possíveis, outras não. Tá bom? Essa foi a dica de hoje. Um abraço para vocês e até a próxima.